não é só simplesmente se preocupar com algo a mais. É estar cumprindo um propósito que está dentro de mim, que Jesus me deu, que o Senhor nos deu, para que seja a razão da celebração quando a gente se encontra. E aí Paulo diz que a gente faz isso louvando a Deus de todo o coração. Por quê? Porque é prazeroso. Então eu não adoro a Deus só porque eu vou lá, ou só porque eu canto, ou porque tem alguém que canta para mim. Não, eu vou porque eu quero fazer parte disso. Isso faz parte da celebração e da adoração que eu faço quando me encontro com a igreja. A igreja tem um papel, um propósito dentro desse papel importantíssimo também. Qual que é? Edificar os cristãos. E que, de acordo com as escrituras, a igreja tem o chamado de nutrir as pessoas. E nutrir gera na gente o quê? Maturidade. O que é maturidade? É entender que eu não sou levado por doutrina, não sou levado por nenhum outro tipo de ensino, mas que essa maturidade ela faz com que eu edifique as pessoas que vivem comigo. A gente está vivendo um momento agora, no Brasil, a gente está vivendo um momento no mundo, que edificar o meu irmão, edificar a pessoa que está do meu lado, não é só isso, simplesmente ir lá e orar por ela. Não é só isso. Eu não estou colocando aqui a importância e nem estou dando peso de força para a oração. Não. Eu estou dizendo que o meu papel agora, dentro dessa igreja, para que eu desenvolva essa maturidade e eu edifique a minha igreja, é cuidar do meu irmão. É fazer com que aquilo que eu acredito por fé, que seja assim, me apresentar, como Paulo disse em Colossenses 1:28, me apresentar como um homem perfeito e maduro, é que eu agora cuido do meu irmão, ele precisa da minha atenção. A gente tem ouvido muito que esse vírus ele traz alguns malefícios de maneira mais agressiva para as pessoas de mais idade. Então, eu agora tenho um chamado de edificar a minha igreja, cuidando de pessoas que têm mais idade. E quando a gente lê, por exemplo, a Bíblia, a gente vê que a todo tempo Paulo também fala de pessoas que precisam de mais cuidado. Paulo fala muito, por exemplo, sobre ter cuidado com os órfãos e com as viúvas. Por que Paulo fala isso a todo tempo? Porque essas pessoas eram, na igreja primitiva, as pessoas mais frágeis, as pessoas que precisavam de mais ajuda. E agora, a gente precisa também ajudar as pessoas que vivem com a gente, as de maior idade ou não, ao quê? A cuidar delas como? Orientando elas, abraçando, falando com doçura, falando com palavra de vida. Não é dando bronca, não é sendo grosso, não é sendo arredio, não. É cuidando. Então, agora a gente foi chamado nessa edificação, é o quê? Cuidar dos outros. E uma igreja que se cuida um do outro, essa igreja está cumprindo o seu papel, edificando. E é assim que a gente se torna maduro, é assim que a gente cresce, cuidando um dos outros. É evidentemente que o cenário é preocupante. É evidente que o cenário precisa de cautelas e de preocupações que o mundo tem tomado. E a gente, como igreja, a gente ora, a gente clama a Deus, porque é isso que a gente crê, é essa a nossa fé, e a gente cuida um do outro. E a gente pastoreia a vida do outro. Como? Se preocupando com ele. Dizendo para ele o quanto a sua preocupação com ele é válida. Então, invite em se preocupar com as pessoas que estão próximas de você. Cuide das pessoas que estão próximas de você. Cuide da igreja que está próxima de você. Isso é a edificação dos cristãos. Isso faz parte desse chamado que a gente tem dentro dessa igreja. A igreja também tem um ministério, um outro propósito muito forte dentro desse propósito, desse chamado, que é o ministério com relação ao mundo e a evangelização e misericórdia. Ah, meu Deus, como isso é. Jesus disse que os seus seguidores deveriam fazer discípulos em todas as nações. Todo mundo deveria ouvir a respeito de Jesus. E todo mundo deveria ser esse discípulo de Jesus como? Imitando Jesus. E como que eu imito Jesus se eu tenho que fazer discípulos de Jesus? Eu imito Jesus quando a minha evangelização é para resgatar pessoas. Como que eu resgato pessoas? Me preocupando com essas pessoas. Como que eu posso salvar alguém? Quando eu estou preocupado com essa outra pessoa. E eu só posso fazer isso, de verdade, quando eu estou conectado com o
também pode indiretamente se tornar meu quando eu quero aconselhar esse outro, quando eu quero cuidar desse outro. Então, evangelizar o mundo é o quê? É mostrar para o outro esse símbolo de misericórdia, que eu me preocupo com a vida do outro. Isso faz parte de mim. A evangelização é o ministério de misericórdia que faz com que o alcance, cuidar de todo e qualquer tipo de pessoa, é o meu chamado, é o nosso chamado. Nós estamos envolvidos nisso. Nós fazemos parte desse meio. Quando Lucas escreve no capítulo 5, 36, a questão é muito clara. A questão é para falar um pouco sobre o quanto Jesus queria imitar uma postura de Deus a respeito de amor, a respeito de preocupar com o próximo. Hoje à tarde, eu estava conversando com a minha filha, com a Mariana, e ela perguntou assim para mim: papai, por que será que em algum momento, quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe um Deus diferente do antigo e um Deus diferente no novo? Será que Deus é diferente, Deus agia diferente lá atrás e Deus age diferente agora? E aí eu falei, eu vou conversar com ela sobre isso. Não, Deus não agiu diferente nem lá no antigo e nem agora no novo, com crueldade ou com excesso de bondade. Não. Eu preciso entender o que cada povo vivia no seu momento. Quando a gente vê o Antigo Testamento, por exemplo, era muito comum o povo viver em período de guerra. O Antigo Testamento é um período militar, onde a ação de Deus para aquilo que Israel vivia fazia parte desse envolvimento, fazia parte dessa luta. E quando eu começo a ver a partir de Jesus, a gente percebe que esse período militar não existe mais. E que Deus, a partir de Jesus, consegue anunciar a sua mensagem sem um ambiente tão militar ou tão pesado. Mas tudo isso eu só consigo entender quando os meus olhos, quando a minha mente quer entrar na Bíblia, quer entrar numa leitura que eu faço a partir de Jesus, a partir do que eu sei de Jesus na vida do outro. Então, eu preciso agora entender que o tratar de Jesus, o tratar da igreja, da nossa igreja, desse povo que se reúne hoje aqui, simbolicamente, através de imagens, que a gente está dividido aqui em imagens, é que a misericórdia de Deus, ela é tão perfeita que ela chega à minha pessoa, ela chega até essa igreja que se reúne hoje aqui, e ela transborda, ela chega em mim e ela transborda. Porque eu estou preocupado com a vida do outro. Eu estou preocupado em externar misericórdia para a vida do meu irmão. E aí eu tenho que manter um propósito com isso. Qual? O equilíbrio de tudo isso. Como que eu vou equilibrar para a minha vida a adoração a Deus quando eu vou para a igreja? Como que eu vou equilibrar